Bom, agora a gente vai falar então da amplitude de movimento ativo, né? Que são os exercícios ativo livre. São atividades, né, de mobilidade realizada por contração muscular ativa, ou seja, pelo próprio paciente. E elas podem, né, ser realizadas contra a gravidade ou em uma posição em que a gravidade esteja minimizada, né, dependendo da quantidade de força que o paciente tem e de quais são os objetivos da fisioterapia. Lembrando que eu sempre vou tentar, em primeiro lugar, colocar o paciente posicionado primeiro contra a força da gravidade. Eu só vou eliminar a força da gravidade se ele não tiver força suficiente para resistir então à força da gravidade. Os movimentos, né, acontecem nos planos anatômicos, né? Então, ou seja, eu vou trabalhar flexão, extensão, abdução, rotação lateral, rotação medial, né? Nos planos frontal ou coronal, sagital ou transversal. Podem ter padrões combinados de movimento, né? Então, eu, por exemplo, sair de uma adução e ir para uma flexão, por exemplo, né? Ou pode imitar atividades funcionais. Então, vamos supor, é um jogador de vôlei, né? Então, eu vou passar exercícios ativo livre para eles com movimentos que simulem um movimento, por exemplo, do vôlei. Tá ok? Os resultados vão incluir aqueles que são associados, né, aos exercícios passivos, somados agora aos benefícios da contração muscular. Então, são semelhantes àqueles do exercício ativo assistido, com resultados, lógico, mais evidentes. O movimento ativo assistido é aquele que o paciente ele faz e o fisioterapeuta ajuda quando ele não dá conta ou de começar ou de terminar o movimento. Então, quais são as indicações então para amplitude de movimento ativa? Então, quando eu falo em amplitude de movimento ativa, eu falo aquela que o paciente faz sozinho, ou seja, esse paciente também vai trabalhar dentro da amplitude disponível dele. Se ele tem uma diminuição de amplitude de movimento, ele vai dar conta de trabalhar só até aquele movimento. Ou seja, a principal função do exercício ativo livre é manter a ADM do mesmo jeito que o exercício passivo, ok? Então, quais são as principais indicações? Então, sempre que um paciente for capaz de contrair um músculo ativamente e mover um segmento sem assistência, quando um paciente possui uma musculatura fraca e é incapaz de mover uma articulação, né, por toda a amplitude de movimento desejada contra a força da gravidade, a amplitude ativa assistida deve ser utilizada, que é aquela em que o fisioterapeuta vai ajudar. Essa ajuda tem que ser a mínima possível, porque senão vira passiva, ok? Então, quando é utilizada, né, o exercício ativo assistido para fornecer ajuda suficiente para os músculos de maneira cuidadosa e controlada, né, para que possam funcionar em nível máximo e ser fortalecidos de uma forma progressiva. Conforme os pacientes vão adquirindo controle da amplitude de movimento, são progredidos para exercícios contra a resistência, primeiro manual, depois mecânica, para melhorar o desempenho muscular e retornar à atividade funcional. Então, quando eu estou trabalhando, né, atividades funcionais, eu sempre começo com a amplitude de movimento ativa para depois evoluir para uma resistida, ok? Quando um segmento do corpo é imobilizado por certo período de tempo, a amplitude de movimento ativa deve ser utilizada nas regiões acima e abaixo do segmento imobilizado para manter essa área nas condições normais possíveis, né? E para poder preparar elas para novas atividades, como por exemplo a deambulação com muletas. Deambular é andar, ok? E a DM ativa ela pode ser usada em programas de condicionamento aeróbico, né, e para aliviar a tensão decorrente de posturas prolongadas.
Então, quais são os objetivos, então, do exercício ativo livre? Se não houver inflamação ou contraindicação, ao movimento ativo, as mesmas metas, né, os mesmos objetivos da DM passiva pode ser alcançada, né? Só que aqui, além do movimento, eu tenho a contração muscular ativa, né? Além disso, né, os benefícios fisiológicos que resultam, então, dessa contração muscular ativa e do aprendizado motor decorrente do controle muscular voluntário, ele passa a ser maior. Então, aqui, né, eu tenho, além do objetivo de manter a amplitude de movimento, eu tenho o objetivo de manter a elasticidade fisiológica e a contratibilidade dos músculos participantes. E aí todo mundo lembra, né, que contratibilidade é uma propriedade, né, do músculo, que é a capacidade que ele tem de contrair ativamente, fornecer feedback sensorial proveniente dos músculos em contração, né? Então, o paciente, ele sabe o que ele está fazendo, ele consegue ver a sua melhora de uma sessão para outra, fornecer estímulos para a integridade dos ossos e dos tecidos articulares, favorecer a circulação e prevenir a formação de trombos, né, que é a trombose, e desenvolver a coordenação e habilidade motora para atividades funcionais. Quais são as limitações, então, da amplitude de movimento ativa? Para os músculos que já são fortes, a ADM ativa não mantém e nem aumenta a força muscular, ok? Então, ela trabalha basicamente somente a amplitude de movimento. E ela não consegue desenvolver habilidades ou coordenação motora, exceto nos padrões de movimentos usados, né? Então, quando eu estou ensinando algum padrão de movimento somente. A técnica, né? Como que deve ser a técnica? Eu devo trabalhar apenas ao longo da parte da amplitude de movimento, ou seja, dentro da amplitude de movimento do paciente. Deve-se realizar apenas atividade de ADM, uma posição de gravidade reduzida ou considerar alterações cardíacas, se o paciente não tiver força suficiente para mover aquela articulação. O fisioterapeuta, ele deve sempre demonstrar o exercício primeiro e o ideal é que ele demonstre passivamente, apesar que ele pode fazer e o paciente copiar o que ele está fazendo, ok? Mas a melhor forma é ensinar o movimento de forma passiva para que ele possa realizar de forma ativa. Então, os exercícios, né, eles devem ser realizados nos planos cardinais, né, no plano frontal, sagital e transversal, pode ser utilizadas nas diagonais, né, ou seja, conciliando, né, exercícios em 2 ou mais planos, né, de movimento e movimentos funcionais, que são exercícios que simulam uma atividade que o paciente faz. A velocidade da amplitude de movimento, a postura e os aspectos da realização do exercício precisam ser monitorados e explicados para o paciente. Então, o tempo inteiro, né, o fisioterapeuta deve estar ao lado do paciente, corrigindo a velocidade, corrigindo a postura, porque conforme o paciente vai se cansando, às vezes ele aumenta ou diminui a velocidade do movimento, né? Conforme ele vai se cansando, às vezes ele pode adotar uma postura inadequada. Como a gente viu lá atrás, a postura do paciente, ela é fundamental para os bons resultados da cinesioterapia. Uma cinesioterapia realizada numa má postura, às vezes ela pode ser pior do que a imobilidade para o paciente, tá?
A dosagem é normalmente dosado pelo objetivo e pelo volume, né? A gente viu lá atrás que volume é a quantidade total de exercício que o paciente faz durante uma sessão de fisioterapia. E aí é importante, né, observar a sensação sinestésica, né, que é realizar repetições até a fadiga ou até ele começar a substituir por outros músculos, né? Que a gente utiliza o termo de compensar. E aí eu dou um intervalo de repouso e o exercício é repetido ou iniciado, né? Ou vou passar outro exercício diferente, tá? Deve ser realizada após qualquer técnica passiva para reforçar os padrões corretos de movimento e para modificar adaptações inadequadas da rigidez tecidual. E algumas repetições para reforçar a nova amplitude de movimento e o novo padrão de movimento já são suficientes. Então, também não preciso de exagerar. E aí a gente tem o exercício ativo assistido, né? Que a gente já até falou um pouquinho agora, tá? Quando o paciente não dá conta ou de começar ou de terminar o exercício ativamente, a gente pode ajudar esse paciente ou no início ou no final. E quando o fisioterapeuta ajuda, ou seja, auxilia o paciente durante o exercício, ele passa a ser chamado de exercício ativo assistido. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque a minha assistência tem que ser mínima, porque senão vira passivo, ok? Então, é a atividade de movimento na qual ocorre alguma ativação muscular. O paciente, né, ele é utilizado então quando o paciente não é capaz ou não é permitido ativar plenamente o seu músculo, né? É utilizada quando alguma ativação muscular ao longo da amplitude de movimento é permitida e desejada, mas o paciente requer alguma assistência para completar essa amplitude de movimento. Ela é empregada tanto para iniciar como para terminar a atividade muscular. A quantidade de assistência, né, pode variar de um paciente para o outro, vai depender das condições. As indicações, né, são para pacientes que são incapazes de completar a amplitude de movimento ativamente devido à fraqueza, né, muscular ou a uma lesão neurológica ou por doença muscular ou neuromuscular ou por dor. Ela serve também para prevenir os efeitos negativos da imobilização, para a prevenção de contraturas articulares e retrações de tecidos moles, para diminuir dor, melhora da dinâmica vascular e da difusão sinovial, para a contração ativa, né? A contração ativa, ela aumenta a circulação local. A tração do músculo sobre as suas inserções, né? É um estímulo para o metabolismo ósseo, além de manter a atividade muscular. E a contração muscular, ela auxilia, então, na propriocepção e na sinestesia, aumentando, então, a percepção pelo indivíduo, né, da sua posição no espaço. Algumas precauções e contraindicações para os exercícios de amplitude de movimento, ou seja, tanto para o exercício passivo, quanto para o exercício ativo livre, quanto para o exercício ativo assistido. Embora tantos exercícios, né, passivo, quanto ativo assistido ou ativo livre sejam contraindicados em qualquer circunstância em que o movimento de uma parte prejudique o processo da cicatrização, a imobilidade completa leva à formação de aderências e contraturas, de má circulação e da demora do tempo de recuperação, né? Então, eu tenho que lembrar disso aqui, tá bom? Então, eu sempre devo começar com a cinesioterapia o mais rápido possível, tá?
A amplitude de movimento passiva, né, contínua, precoce, dentro de uma amplitude que não cause dor, ela vem se mostrando benéfica para a cicatrização e a recuperação prematura de muitas lesões de tecidos moles e articulados. Historicamente, né, a técnica de amplitude de movimento, ela tem sido contraindicada quando realizada imediatamente após lacerações agudas, fraturas e cirurgias. Mas, né, já se tem estudos, né, que mostram os benefícios do movimento controlado na redução da dor, no aumento da taxa de recuperação, e o movimento controlado precoce, ele deve, né, ser usado desde que a tolerância do paciente seja monitorada, tá? Então, com muito. É importante que o fisioterapeuta conheça o valor, assim como o mau uso potencial do movimento, e atue dentro da amplitude, da velocidade, da tolerância do paciente durante estágios agudos de recuperação, sendo totalmente contraindicado causar traumas adicionais, viu, gente? E isso a gente vê acontecer muito, viu? Fisioterapeuta utilizando exercícios de uma forma errada, aumentando o trauma do paciente em vez de melhorar a recuperação. Sinais, né, que o movimento está excessivo ou errado, inclui aumento da dor durante o exercício e da inflamação, né? Ou seja, aumento do edema, do calor e do rubor, né? E, logicamente, da dor, que são sinais flogísticos da inflamação. Em geral, a amplitude de movimento ativa dos membros superiores e as caminhadas, né, próximas aos leitos, são atitudes toleradas como exercícios iniciais após o infarto do miocárdio, após uma cirurgia de revascularização, após uma angioplastia coronariana, né, transluminal percutânea, tá? No entanto, é necessário monitorar cuidadosamente os sintomas, a percepção de esforço e a pressão sanguínea, tá? A percepção de esforço, ela é monitorada através de uma escala que a gente chama de escala de Berg, que parece a escala visual analógica de dor, né? Então o paciente ele fica dando nota para o cansaço dele o tempo inteiro, tá? A pressão sanguínea, né? Todos nós já sabemos aferir, tá? Então, um paciente que tenha feito algum procedimento cardíaco, eu tenho que monitorar muito bem, senão ainda posso provocar, por exemplo, outro infarto nesse paciente. Então, caso a resposta do paciente ou a sua condição implique ameaça à vida, a amplitude passiva deve ser iniciada com cuidado nas grandes articulações, junto com alguma amplitude ativa, né, nos tornozelos e pés, a fim de evitar estase venosa e formação de trombos, né? Já as atividades individualizadas são iniciadas e podem progredir de modo gradual conforme o paciente vai tolerando. Então, lembrando que eu sempre vou trabalhar independente da causa do problema, dentro da tolerância, independente do tipo de cinesioterapia que eu estou utilizando, dentro da tolerância. Os exercícios de amplitude de movimento não devem ser feitos quando interferirem de modo negativo no processo de cicatrização. O movimento controlado de forma cuidadosa, dentro dos limites de movimento indolor, durante as fases iniciais da cicatrização, ele é benéfico para a cicatrização e para a recuperação inicial. Sinal de movimento excessivo ou errado, né, vão incluir, então, o aumento da dor e da inflamação que a gente viu lá fora, lá atrás. Então, tá tendo aumento de dor durante o exercício, tá tendo aumento do processo inflamatório, ou o meu exercício está errado, ou ele está excessivo,
tá? Exercícios de amplitude de movimento devem ser feitos quando a resposta do paciente ou a sua condição colocarem em risco a vida. Amplitude de movimento passiva, ela pode ser iniciada de forma cuidadosa nas grandes articulações e a ADM antiga em tornozelos e pés para minimizar a estase venosa e formação de trombo que a gente viu lá atrás. Tá? Após infarto do miocárdio, cirurgia de revascularização do miocárdio ou angioplastia, ADM ativa de membros superiores e as pequenas caminhadas normalmente são toleradas desde que o paciente seja monitorado cuidadosamente.